E falando nisso, como está a sua saúde mental nesse início de ano? Você já refletiu sobre como se sente, como estão as suas emoções? Perceber que algo não está bem é o primeiro passo para a gente procurar ajuda. Mas como buscar essa ajuda? É sobre isso que eu recebo a Camila, que é psicanalista, é terapeuta. Boa tarde, seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Sheila. É um prazer estar aqui de novo. Ainda Que mais bom. Uma data tão importante. Uma né? data tão importante, um assunto tão importante, né, Camila? Porque a OMS já alertou que 1 em cada 4 brasileiros terá a saúde mental afetada ao longo da vida. Mas existe alguma forma para percebermos que algo não está bem, Camila? Como que a gente percebe que aquele sofrimento não é normal? Então, a OMS fala 1 a cada 4, mas isso foi antes da pandemia, né? Depois da pandemia a gente vai sofrendo aí um rebote Já emocional. aumentou, né? Aumentou, exatamente, né? Agora seria 2 pessoas a cada 4. 2 a cada 4 já. E a perspectiva é que isso aumente. Aumente com o decorrer dos anos. Com o decorrer dos anos, né? Mas por que aumenta, Camila? Aumenta porque, como eu estava te falando, né, eu acho que a gente não aprende a sofrer, né? Ensinam pra gente inteligência financeira, a gente aprende muitas coisas ao longo da vida, por exemplo. E a gente fala muito sobre a felicidade, muito sobre a alegria, né? E pouco sobre a nossa tristeza, as nossas emoções tidas como negativa, né? Que isso não existe. E a gente é incentivada a ser forte. Ser forte, abafar, né, o que a gente sente, a forma como a gente lida com as coisas. Então, assim, onde a gente tem espaço para sofrer. E se a gente for parar para pensar, a gente só fala também de sofrimento quando ele vira um transtorno. E a saúde mental, a campanha Janeiro Branco, ela é justamente sobre isso. É sobre conscientização e prevenção para que não se torne um transtorno. Então, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, eu estou falando de já transtorno diagnosticado, mas tem muito sofrimento que não é um transtorno e a gente sofre muito. Como, por exemplo, a perda de um emprego, o término de um relacionamento, alguém da família que está doente, algum tipo de má notícia ou um diagnóstico que a gente não sabe lidar. Isso gera sofrimento na nossa vida, no dia a dia, mas não é um transtorno. E isso também afeta a nossa qualidade de vida e a forma de eu me relacionar com as pessoas, o meu rendimento no meu trabalho. Então, tem uma série de coisas que não são transtornos e a gente está em sofrimento. Que é um desequilíbrio, né? Que acaba sendo uma junção de fatores para afetar a nossa saúde mental. Sim, total, uma junção de fatores. E a saúde mental é esse equilíbrio psicológico, né, que eu tenho para lidar com as situações estressantes do dia a dia. Onde eu consigo produzir, onde eu consigo me relacionar, onde eu consigo interagir com as pessoas, né? E não tem isso não afeta a minha saúde física também. Sim, é diferente, né, Camila? E ainda, eu acho que por isso, por não afetar a saúde física, ainda existem muitos estigmas sobre a saúde mental, né? Exatamente. Quem enfrenta, por exemplo, uma depressão, muitas vezes é incompreendido e até dentro da própria casa, dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Exatamente. Não é que não afete, ela leva mais tempo para se manifestar, né? Porque muitas vezes É que não é visível, não é assim. visível. Por exemplo, quando você machuca um braço, né, alguma Sim, coisa. né? Mas a gente tem aqui a queda de cabelo, as dores nas costas, as crises de enxaqueca, os roxos no corpo, que às vezes as pessoas se dão conta por conta dos hematomas. Tudo isso são sinais de sofrimento emocional, né? Então, assim, as pessoas muitas vezes não conseguem perceber, mas elas estão sofrendo de insônia, elas estão se alimentando de uma forma inadequada, ou comendo demais ou comendo de menos, né? Elas estão muito agitadas, estão muito ansiosas e não sabem por quê. Camila, e assim, e quando a gente percebe que tem um amigo, um colega de trabalho, alguém da família, alguém muito especial, né? E a gente percebe que essa pessoa está passando por algum desequilíbrio, por algum sofrimento, como que a gente pode fazer para ajudar? Então, a gente pode sinalizar para ela, porque é bem difícil a pessoa aceitar ajuda e querer ajuda, justamente por causa do estigma e do preconceito, que ainda se tem, né? Que falar de saúde mental, não sou louco, né? Não sou louco para terapia, não sou louco para psicólogo, não sou louco para ir psiquiatra tomar remédio. Isso precisa mudar. Muito, já está mudando, mas é um longo caminho pela frente. Mas por exemplo, eu acho que ajuda muito a pessoa a dizer assim, olha só, lembra quando você passou por determinada situação e você não agia dessa forma? Né? Lembra que antes você era mais tolerante? Lembra que antes você dormia melhor?
lembra que você não era tão irritadiço? Lembra que daqui a pouco você não dormia tanto, né, e agora está dormindo demais? Ou daqui a pouco está sem dormir? Lembra que você não se cuida, você não consegue se cuidar, porque daí isso afeta diretamente a nossa autoestima. Então, a pessoa não consegue mais fazer as coisas que ela fazia antes e ter o desempenho que tinha. Não que a gente precisa performar o tempo todo, mas eu acho que sinalizar para ela mesma fazer o comparativo, né, esse comparativo. Refletir, né, Isso, sobre a situação. isso. Agora, Camila, assim, para aquela pessoa que já sofre com ansiedade, que já tem depressão, né, que está muito estressada, vivendo determinada situação de estresse, qual é a orientação que você daria, assim, para que ela consiga fazer um tratamento, buscar ajuda, evitar aqueles gatilhos de sofrimento? Primeiro que ela entenda que ela não está sozinha, que não é vergonha, que buscar ajuda, a gente fala tanto sobre isso, né? Não é um sinal de fraqueza, né? Ao contrário, mas que ela tenha mais autocompaixão, acho que falta autocompaixão na gente, né? Porque a gente não se trata da mesma forma e não daria o mesmo conselho que dá para um amigo, né? A gente acaba sendo muito rude com nós mesmos. Então que a gente seja mais gentil e que busque ajuda. Às vezes a gente não consegue, né, admitir. Isso, exatamente. Mas não, isso não está acontecendo comigo e a Isso. gente precisa, né? Não pode ser porque eu, como eu, e principalmente quando eu tenho tudo dito dentro do padrão de uma vida, a gente também tem dificuldade para reconhecer isso, porque a nossa vida ela não é preenchida só de coisas físicas, né? São muitas coisas emocionais que estão aqui. Agora, quem quiser ampliar esse papo, conversar contigo, qual que é o teu Instagram aí para o pessoal fazer contato? Isso, é bem bom. É o consultório das dores emocionais, é o consultório emocional. Então, quando você tem uma dor de dente, uma dor física, né, uma dor de estômago, você busca um médico especialista. Então, vamos cuidar da saúde emocional e me busca, fala comigo lá no consultório emocional. Então, é @consultório... Consultório emocional, tudo junto. Consultório emocional, tá certo. Muito obrigada Eu que pela agradeço, tua presença viu? aqui no Ver Mais. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima, espero que em breve.